rápida, né, sobre instrumentais de endodontia e de isolamento. Nós juntamos as duas aulas, né, porque em tese seria uma aula de isolamento e uma aula de endodontia, mas o nível técnico que lhes cabe, né, para o nível técnico de forma específica, é cabível que possa haver essa fusão, né, da aula de instrumentais de endodontia com os instrumentais de isolamento, uma vez que para se fazer a endodontia, para se fazer o canal, é necessário que seja feito o isolamento. Não apenas na endodontia, né? Na dentística, na prótese, a gente também vai precisar fazer o isolamento. Qualquer procedimento em que eu não posso ter umidade, em que eu vou trabalhar com algum material, um procedimento que não resiste à umidade, que é sensível à umidade, eu vou precisar proceder esse isolamento, dentre os quais a endodontia é um dos principais, tá? Então a endodontia é a especialidade, né, da odontologia, como vocês já sabem, que tem como objetivo a preservação do dente por meio da prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos perirradiculares, né, que são aqueles que estão ao redor do periápice. Endo é algo que está ao pé da letra, né, pela origem etimológica da palavra, é algo que está dentro, né? Então, odontia vem de dente, né? Então, a endodontia é a área da odontologia em que a gente vai trabalhar dentro do dente. E que a gente vai trabalhar no coração do dente, tá? Porque a polpa é o coração do dente. A polpa é conhecida como coração do dente, a polpa é conhecida como nervo do dente, porque é na polpa que você tem uma série de estruturas, como células de defesa, como células nervosas, que vão fazer com que a polpa seja passível, né, de receber estímulos dolorosos, tá? Você tem fibroblasto, você tem osteoblasto, que deposita dentina, você tem células de defesa, você tem hemácia dentro de vasos sanguíneos. Então, como a gente já viu nas aulas anteriores, a polpa é um mundo, né? Por isso que ela é o coração do dente. E existem algumas situações em que a gente vai retirar essa polpa e substituir por um material obturador, né? Quando a gente faz o tratamento endodôntico, mais conhecido como tratamento de canal. Aí você diz assim, prof, por que se chama tratamento de canal? Por quê? Porque nossos dentinhos, eles basicamente tem a câmara pulpar, que estão na coroa, tá? Então, a câmara pulpar, o nome já diz, é uma câmara, né? Câmara pulpar, que não exatamente, mas a nível didático de exemplificação, é como se ela estivesse a nível pulpar, tá? Ou melhor, a nível de coroa, né? Não exatamente assim, mas a nível de entendimento é a parte onde a câmara pulpar é a parte que a coroa do nosso dente recobre, tá? Então, quando você ouvir falar de câmara pulpar, você já tem que pensar. É a parte que a nossa coroa recobre, tá? A coroa do nosso dente. E a câmara pulpar, como a gente já viu também em aulas anteriores, ela tem projeções, né, que são os cornos pulpares. Essas regiões são regiões que se projetam, né, na mesma direção das cúspides. E esse corno pulpar é justamente a região em que mais ocorrem os casos de exposição pulpar, certo? E geralmente a câmara pulpar ela tende a seguir o formato do dente, ok? Então, na coroa a gente tem a câmara pulpar. Nas raízes a gente tem os canais radiculares, tá? Que são todos esses que vocês estão vendo aqui, ó.
canais radiculares. Por isso que a especialidade é conhecida como canal, né? O nome correto é endodontia. Mas quando a gente fala de tratamento endodôntico, nós vamos fazer um tratamento endodôntico. Geralmente o paciente conhece como tratamento de canal. Por conta disso. Porque no tratamento endodôntico a gente vai substituir tanto a polpa que está na câmara pulpar, como a polpa que está onde? Nos canais radiculares. Se a câmara pulpar é recoberta pela nossa coroa, os canais radiculares são recobertos pelas nossas raízes, né? Então você tem dentina e depois cemento que recobre os meus canais radiculares, tá certo? E esses canais, na verdade, a gente fala que existe um sistema de canais radiculares. Por que, prof, existe um sistema de canais radiculares? Porque vocês vão ver que não tem só um tipo, né? Você tem um canal principal, né? Que como vocês estão vendo nessa figura aqui, que fica à minha direita. Esse canal principal, né? Que é o canal que tem cada uma das raízes, desse canal surgem outros canais. Como, por exemplo, o canal colateral, o canal lateral, o canal recorrente, o interconduto, né? Que é um pequeno canal que liga o canal principal com o canal colateral. Você tem essa região aqui, né, essa região 9, que é conhecida como delta apical, tá? Então você tem todos esses sistemas de canais. Agora você imagina isso tudo cheio de bactéria. O paciente está com uma cárie extensa, não tratou, evoluiu com a pulpite reversível, depois com a pulpite reversível, o dente necrosou, morreu, quando a polpa morre. E aí esse dente, muitas vezes, a polpa vai ficar cheia de bactérias. Essas bactérias que começaram lá na cárie vão tomar conta de todos esses canais. Então, uma das principais causas de insucesso no tratamento endodôntico é justamente o fato de que se você não proceder uma técnica correta, usar os instrumentos corretos, fazer, sendo necessário, no caso de um dente necrosado, um curativo de demora, utilizar a irrigação adequada, pode ser que dentro de algum desses canaizinhos muito pequenininhos sobre algum micro-organismo, sobre alguma bactéria. E se eu terminar o canal e dentro de algum desses canais houver um foco bacteriano, por menor que seja, esse foco bacteriano já pode ser o possível, já pode ser o necessário para colocar todo o trabalho a perder. Então, no tratamento de canal, eu vou pegar todos esses canais e eu vou limpar esses canais. Eu vou limpar tanto por meio de instrumentos mecânicos, por meios mecânicos, fazendo a instrumentação, como por meios químicos, utilizando, né, a irrigação com hipoclorídrico de sódio, com clorexidina, e utilizando também, em alguns casos, o curativo de demora, que é um curativo que a gente instrumenta, a gente tira a polpa e a gente coloca o curativo e deixa lá de 7 a 14 dias. Geralmente, né, esse curativo mais utilizado é uma solução de hidróxido de cálcio, porque hidróxido de cálcio é um bactericida, é um bacteriostático. Então ele vai ficar lá fazendo o quê? Neutralizando durante todo esse tempo toda a carga bacteriana que ali estiver, tá? Então, o tratamento de canal eu tenho que limpar todo esse sistema de canais radiculares para depois proceder à obturação, tá certo? Que a gente vai ver mais adiante. Então, a gente consegue perceber, isso aqui é o molar superior, né? O molar superior, como vocês já viram, tem duas raízes para vestibular e uma raiz para palatina, que geralmente é uma raiz uma raiz mais robusta, tá? E em cada raiz eu posso ter um canal principal, ó, como no caso dessas duas raízes, como no caso dessa raiz vestibular, mas numa mesma raiz eu posso ter um canal principal, eu posso ter um canal colateral, tá? É por isso que a gente fala que é um sistema de canais radiculares. Tá? Aqui, se você pudesse fazer uma tomografia, né, em 3 dimensões, altura, largura e profundidade, você veria que a polpa ela tem essa configuração. E você vê aqui que essa regiãozinha onde tem essas projeções
são o que nós chamamos de corno pulpar, que são os cornos pulpares, porque esses cornos eles tendem a seguir a inclinação das cúspides, tá certo? E a endodontia, né? Na endodontia a gente faz o tratamento endodôntico, o tratamento de canal, que é indicado e realizado em decorrência de amplas lesões de cárie, traumas dentários, alterações pulpares, permitindo que o dente mantenha-se na boca e também mantenha a sua função estética. E esse tratamento é considerado um meio seguro e eficaz de preservar dentes que estariam perdidos. E para que ele seja feito, o tratamento canal seja feito, eu preciso fazer a abertura coronária, que é abrir o dente e expor a câmara pulpar e os canais radiculares. Eu preciso fazer um preparo químico mecânico, né? Eu utilizo tanto a técnica manual, por meio de instrumentos manuais, como também meios químicos. E depois eu preciso fazer a obturação do sistema de canais radiculares, tá certo? Então essa figurinha representa bem o tratamento de canal. O tratamento de canal ele objetiva o quê? Preservar o meu dente. Não vou perder o meu dente, tá certo? Então, começando o tratamento de canal, a gente faz o que a gente chama de abertura coronária. A gente abre, né, o nosso dente, a gente abre a oclusal do nosso dente. Cada dente vai ter uma forma de acesso específica. Então, premolar geralmente é uma forma oval. Aqui, ó, o incisivo, que parece ser um incisivo lateral, também abertura oval. O molar ele pode ter uma abertura em formato triangular ou em formato trapezoidal, tá? E aí, quando eu faço essa abertura, eu utilizo pontas diamantadas. Eu pego uma 10-13, uma 10-14. E aí, depois que eu abro, eu retiro o teto da câmara pulpar, né? Eu vou lá com brocas específicas, como por exemplo a Endosé, que são brocas com pontas inativas, para que quando eu chegar no assoalho, que é essa região aqui inferior, tá? Eu não corra o risco de fazer uma perfuração, né? Então, vamos imaginar, esse dente estava assim, ó. Então, aqui em cima, na região mais externa, havia o esmalte, né? Depois do esmalte, a dentina, logicamente. E quando eu vou fazer a abertura, eu retiro todo o teto da câmara pulpar, que era o tecido dentário que estava em cima da câmara pulpar, correto? E essa região aqui inferior, que é como se fosse o chão da câmara pulpar, eu chamo de assoalho, ok? Então, se esse dente estivesse rígido, né, a polpa estaria toda aqui preenchida nessa região, e em cima da polpa tem o quê? Em cima de uma casa tem o quê? O teto, tá? Na abertura eu vou fazer o quê? Eu vou remover o teto, vou expor a minha câmara pulpar. Só que eu tenho que ter cuidado para não perfurar o assoalho. Se o teto está em cima, o assoalho está onde? Embaixo. O assoalho seria o chão da câmara pulpar, tá certo? E esses buraquinhos aqui, gente, são o que? Alguém me diz? Essas entradas, esses buraquinhos aqui, ó, são justamente a embocadura, a entrada dos canais radiculares, tá certo? Que a gente vai ver mais adiante. A partir desse momento, quando eu abro o meu dente, faço a abertura coronária, eu já inicio a irrigação com substância antimicrobiana que vai desde o início até o final do tratamento. Bom, então eu tenho esse dentinho aqui. Esse dente aqui é um dente que é extraído, tá, gente? Não é um dente feito dentro da boca, logicamente, ele é partido ao meio para que isso possa ser demonstrado. Então a gente tem aqui, ó, essa parte mais externa, que é o esmalte, né? Depois a dentina. E aqui a gente tem o que seria a nossa câmara pulpar. E aí a gente tem aqui já a entrada dos canais radiculares, tá? Quando eu vou pegar uma broca, né, e vou fazer essa abertura. E aí eu vou removendo até eu ter acesso à câmara pulpar. E é interessante, se a polpa
Se a câmara pulpar for a câmara pulpar normal de paciente jovem, né? Quando eu estou fazendo esse acesso, a broca ela cai, como se ela caísse. Você sente, você vai com a broca e de repente você sente que ela entra, né? Por quê? Porque eu cheguei na câmara pulpar. Isso só não acontece se for uma polpa muito atrésica, se for uma polpa que já está muito contraída, digamos assim, que geralmente acontece em casos de pacientes com mais idade, né, por conta da presença de dentina secundária ali em excesso. E aí, quando eu chego na câmara, eu vou fazer o quê? Vou abrir para fazer o meu acesso. Esse acesso tem que me permitir visualizar a entrada dos canais, para que eu possa depois fazer a instrumentação com o uso de limas, tá? Como vocês conseguem ver aqui, tá, gente? Os pacientes chamam de agulhinha. Essa agulhinha, que tem vários dentinhos, são a lima, tá? É a lima, na verdade. E aqui a gente tem mais ou menos o aspecto final do conduto já obturado, tá? Aqui também não dá para ver tão bem assim, mas a gente vê aqui os dois canais radiculares obturados. Eu retirei toda a polpa que havia nesse dente. E aqui, quando eu olho de cima, quando eu olho esse dente de cima, eu vejo aqui a entrada de 3 canais radiculares, como vocês conseguem ver. O dente visto de cima, né? No momento em que eu faço o meu acesso, no momento que eu exponho a câmara pulpar, que eu chego na câmara pulpar, que eu faço o acesso para que eu possa ver aquele campo de trabalho, aí eu vou começar a instrumentação, vou fazer o preparo químico-mecânico. A remoção do tecido pulpar é feita por meio de limas, tá? Então, essas limas, elas são introduzidas no canal de forma gradual, inicialmente limas de menor calibre, e aí você vai aumentando do menor para o maior diâmetro. E aí você também pode utilizar outros instrumentos, como por exemplo as brocas Gaze-Glidden, para acessar melhor e para alargar a embocadura dos canais. Essa instrumentação, gente, ela pode ser feita de forma manual, com as limas, nesse movimento que a gente chama de movimento reciprocante, que é um movimento que eu não faço 360 graus, tá? Eu faço aí 280 graus. E aí, nesse movimento, quando eu coloco a lima dentro do canal, eu vou limpando, removendo toda a polpa que ali está. E eu posso tanto fazer isso de forma manual, como eu posso fazer também com instrumento rotatório, tá? Aqui isso pode ser feito tanto com a caneta de alta rotação, como com o próprio motor endodôntico, que é o mais indicado, tá bom? E aí no momento em que eu já faço desde a abertura, que eu começo o preparo, eu já tenho que irrigar aquele tecido. Bom? Ah, prof, mas então como é que eu sei o tamanho específico da lima que vai entrar ali, tá? Antes disso, gente, o dentista ele faz o que a gente chama de odontometria. Ele mede a partir do raio-x ali a distância de trabalho que ele vai ter. Então ele sabe mais ou menos a partir do tamanho dos dentes, tamanho padrão. Ele vai utilizar uma faixa de segurança para que ele possa utilizar as limas no tamanho correto. Existe até um equipamento que é o localizador apical, que também auxilia nesse processo aí de odontometria. Tá bom? E durante todo o preparo dos canais radiculares deve ser realizada a irrigação constante com substância antimicrobiana. A mais utilizada é o hipoclorito de sódio, disponível para uso odontológico em diferentes concentrações. Prof, então água sanitária? É, água sanitária. Só que não é água sanitária que a gente usa de forma doméstica, né, em casa. É uma água sanitária com concentração segura e específica para uso odontológico. Então eu tenho aqui a solução de Milton, por exemplo, que é a 1%, né? Mas aí existem outras concentrações. Você tem o licor de Balahac, né? Solução que é uma solução que tem uma concentração maior. E aí existem mais de um tipo de hipoclorito com diferentes concentrações que somente servem para
irrigação no momento que o tratamento do canal é feito, irrigação nos canais radiculares. O hipocloreto de sódio ele é altamente antimicrobiano, né? Então, o objetivo da irrigação não é apenas lubrificar, você vai lubrificar as limas, claro, mas também é fazer ter uma ação ali bactericida, bacteriostática, remover todo e qualquer micro-organismo, seja ele bacteriano, viral ou fúngico, que ali estiver, tá certo? E aqui eu tenho uma lima, né, demonstrando esse processo. Então aqui eu tenho a instrumentação do canal com o uso dessas limas, né? Esse dente aqui no caso ele já está meio que instrumentado, né? E essas limas elas têm uma capacidade, elas são feitas de um metal, geralmente uma liga de níquel, cromo com outros metais, e elas são flexíveis, né? Então, quando você introduz no canal, essa lima ela tende a seguir a embocadura do canal. Então, você vê que ela vai seguindo o trajeto do canal. Ela vai seguindo a forma do canal radicular, tá? E aí, essa lima aqui, existe mais de um tipo de lima. Existe a lima Harrison, existe a lima Kefire. Essa aqui é uma Kefire que, quando você tem, ela tem várias sucos que no momento da instrumentação eles retiram, eles vão tanto abrindo o canal, como vão retirando a polpa ali, tá bom? Para isso também, para o preparo mecânico e químico, eu posso também utilizar para acesso e alargamento da embocadura, ou seja, na entrada dos canais, a broca Gates Guide, tá bom? Para eu poder abrir mais, às vezes o canal está muito atresco, muito fechadinho, eu posso utilizar uma Gates Guide. E aí depois que eu faço o acesso, depois que eu faço a instrumentação, eu vou fazer a obturação, que é o preenchimento, a minha polpa estava lá, eu vou preencher por um material, tá? Geralmente no final da instrumentação, geralmente no final do preparo químico-mecânico, né, antes de obturar, eu utilizo substâncias quelantes, como o EDTA, né, que é o ácido etileno diamino triacético, né, que ele serve para remoção da lama dentinária, porque ele é um agente quelante, né? Então ele sequestra íons cálcio. E aí, o que significa isso, prof? Significa que se tiver qualquer remanescente ali de lama dentinária, né, desmileia, quando você irriga, cria como se fosse aquela lamazinha de dentina com células mortas, com resto de polpa, né? Então ele consegue, através dessa ação quelante, remover sais de cálcio, então ele vai remover toda a lama dentinária que ali está, deixando o canal completamente limpo, tá? Depois que eu uso o EDTA, eu faço aí uma lavagem posterior com soro fisiológico. Depois que eu lavo com soro, eu pego um cone de papel absorvente, coloco lá para secar, porque o canal não pode estar molhado. E aí depois que eu seco o meu canal, eu faço o meu cimento, né? E aí, juntamente com o cone de gutta-percha, antes disso eu provo, né, o cone de gutta-percha, ele vai ser a principal forma de preenchimento, é um material termoplástico, ou seja, que se deforma com o calor, que tem vários componentes, como por exemplo o óxido de zinco e eugenol, que eu vou colocar ali, ele segue o formato do canal radicular. Eu provo antes para saber tanto o tamanho como o diâmetro, tá? Porque cada dente tem a sua configuração, tem a sua anatomia pulpar diferente. Depois que eu provo, já posso espatular o meu cimento para que eu possa fazer ali a obturação por meio das técnicas de condensação vertical e lateral, tá? Gente, eu vou falar aqui algumas coisas que eu não vou entrar em muitos detalhes porque não é do interesse de vocês. Eu tento focar no que é mais aplicável, no que realmente vocês têm que saber, precisam saber no dia a dia clínico, tá? Então, basicamente, a condensação vertical lateral é você comprimir, você compressar, né, tanto o cone de gutta-percha como prensar o cone de gutta-percha com o cimento endodôntico ali no interior dos canais radiculares, tá bom? Então veja, o cone de gutta-percha, gente, ele tem essa cor meio salmão, tá? E ele também, por ter componentes minerais na sua composição,
ele é visualizado radiograficamente. Quando você faz um raio-x, se tiver um cone de Guda-Pecha ali, você vai conseguir ver ele no raio-x, tá? Então aqui eu estou fazendo o quê? Provando, né? Eu faço a prova dos cones, e aí geralmente eu tenho um cone principal, tá? E aí depois eu tenho uns cones secundários, ou cones acessórios, né? Que aí, vamos imaginar, eu coloquei o principal lá embaixo, na região mais inferior, ali no terço inferior da raiz, na região próxima ao periápice, ele obturou bem, mas pode ser que em cima fique algum espaçozinho, então eu vou pegar esses cones secundários para eu preencher, até conseguir preencher completamente ali o meu canal, tá? Então aí eu tenho o cone de Guda-Pecha já aprovado no tamanho ideal. Esse cone de Guda-Pecha não deve passar, né, da região de delta apical, da região perirradicular, do meu periápice, né? Periápice, como você já sabe, peri é o que está ao redor, ápice é o ápice da raiz, né? Então a ponta da raiz. Então o meu cone de Guda-Pecha não deve passar da ponta da raiz, tem que ter aí 1 milímetro de segurança, tá? Faço o meu cimento endodôntico e aí junto eu coloco o primeiro cimento, bebo o meu cone no cimento e aí eu começo a fazer a introdução desses cones. E aí eu tenho o cimento obturador endodôntico, né? Para obturação nós utilizamos o cimento obturador endodôntico. E aí tem mais de um tipo, né? O mais conhecido é o endofil, mas você tem cimentos endodônticos à base de hidroxicálcio, você tem cimentos endodônticos resinosos, né? Mas o mais conhecido é o endofil, que a base dele é óxido de zinco e eugenol. Ele tem efeito bacteriano, efeito anestésico, efeito anti-inflamatório. Espera aí, gente, só um minutinho aqui. Acho que alguém apareceu aqui. Então, como eu estava dizendo para vocês, esse cimento ele vai adentrar, porque você pode dizer assim, prof, mas e aqueles canais lá, aqueles canais colaterais, canais acessórios, secundários, aqueles canais pequenininhos, a Guda-Pecha, o cone de Guda-Pecha não vai preencher. Daí entra o cimento. O cimento ele deve preencher todo o sistema de canais radiculares, tanto o canal principal, o canal colateral, o canal secundário, todo aquele sistema que eu mostrei para vocês no início da aula deve ser preenchido com o cimento endodôntico, tá certo? Geralmente na espatulação dele, né, o endofil ele tem uma parte sólida e líquida, você tem uma forma de dosar, né? Geralmente ele vem com espátula dosadora. Então, geralmente a proporção é 2:2. Você faz 2 porções de pó para 1 porção de líquido, né? E aí você vai fazer a espatulação, que não é difícil, eu vou deixar um videozinho no Google Sala de Aula explicando como é feita a espatulação, um vídeo bem rápido, tem menos de 3 minutos, mostrando como é feita a espatulação do endofil, do cimento obturador endodôntico, e deixar ele no ponto de bala, como se diz, né? Ele tem que fazer um fio. Esse fio de união tem que ter no mínimo 2,5 centímetros, né? E também o diâmetro dele deve ter aí 2,5 milímetros, tá? Então ele tem que ser um pouquinho grossinho, você puxa e ele vem, né? Você faz um fio com esse cimento endodôntico. Tá? Ele não pode ser nem grosso demais, nem fino demais. E ele tem um tempo de presa geralmente muito bom, então ele vai demorar aí 5 minutos, 8 minutos, mais do que isso para começar a tomar presa, e a presa definitiva só acontece muitas horas depois. Tá? Então, geralmente o cimento endodôntico, o endofil, né, vem com pó, o líquido. Aqui eu tenho alguns cones de Guda-Pecha, desse sistema aqui de preparo, né, onde você tem as limas, que são conhecidas como ProTaper, tá? E após a instrumentação, eu vou pegar o cone de Guda-Pecha que
que corresponda justamente ao diâmetro aproximado da última lima que eu utilizei. Né? Se for uma lima de 100, por exemplo, eu vou pegar um cônigo de peixe que tenha justamente esse diâmetro. E aqui, gente, é o resultado final. Aqui é quando eu já tenho meu dente. Os canais radiculares, ó, os 4 canais, os 4 condutos já foram obturados pelo cônigo da pecha. E aqui, quando eu olho radiograficamente, eu vejo o gota pecha. Tá? Então, esse dente aqui, esse segundo molar inferior já tem um tratamento de canal. E aqui, o primeiro molar inferior também tem um tratamento de canal. Agora, nesse caso aqui, quando você olha, né, vocês vão ter uma aula de anatomia radiográfica mais para frente, talvez não nessa disciplina, mas em outra, você vê que você tem uma estrutura radiolúcida aqui que recobre a região do periápice. Isso aqui é uma lesão periapical, tá? Lesão periapical. Essa lesão periapical, gente, é uma lesão de natureza crônica, tá? Significa que esse processo está ali há muito tempo, aquele dente já está necrosado há bastante tempo, tá? E aí pode ser um cisto ou um granuloma, ali no pezinho do dente. Às vezes se faz uma exodontia e eu não sei se alguém já viu, né, acompanhando exodontias, às vezes vem uma bolinha bem no finalzinho da raiz, na região do periápice, né? E aí você diz para o paciente, olha, tem uma lesão, né? E essa lesão, justamente, essa lesão periapical pode ser tanto um cisto como um granuloma. A diferença deles é que o cisto tem uma cavidade, né, revestida por epitélio. Geralmente o cisto costuma ser a evolução de um granuloma. E quando eu olho para um raio-x e eu vejo a presença de uma lesão periapical no dente, aquele dente vai ter que passar pelo tratamento de canal. Não tem para onde correr, tá? Porque a polpa dele já morreu, já foi embora, já está necrosada. Aí, quando eu faço o canal, essa lesão periapical, ela tende a regredir, né? Vocês estão vendo aqui essa lesão periapical em forma de balão, né? Mas quando você faz o tratamento endodôntico, geralmente ela tende a regredir. Essa região que é radiolúcida, né, mais escura, ela vai ser substituída por tecido ósseo, ok? E aí, quais são as indicações de tratamento endodôntico, gente? Pulpite sintomática irreversível, necrose pulpar, lesões periapicais, presença de fístula, abscesso, trauma dentário, indicações protéticas. Em todas essas situações, eu removo o conteúdo pulpar, câmara pulpar e canais radiculares e substituo por materiais obturadores. Tá? E aí a pulpite sintomática irreversível, aquela pulpite que o paciente sente uma dor contínua, pulsado, lacinante. É uma dor espontânea, que não passa com o uso de medicamentos. É diferente da pulpite sintomática reversível. A pulpite sintomática reversível é quando a minha polpa está inflamada, mas eu ainda posso fazer uma restauração. Por isso que ela é reversível. Na pulpite sintomática reversível, se eu fizer uma restauração, não vai resolver o problema do paciente. Quando eu tenho uma pulpite sintomática reversível, que é geralmente aquela dor de dente de verdade, que o paciente ele fica sem dormir, é uma dor que não passa, aí eu vou ter que fazer ou tratamento de canal ou a exodontia daquele dente, tá? Preferencialmente o tratamento de canal, porque o tratamento de canal é mais conservador. Retirar o dente só em última hipótese, né? Então, essa pulpite sintomática irreversível, se não tratada, ela vai evoluir para uma necrose. Então, é muito comum que o paciente diga assim, doutor, esse dente aqui está com uma espinhazinha no pezinho dele. Aí você pergunta se esse dente já doeu, aí o paciente, já doeu muito, esse dente já tirou meu sono, ele doeu muito, mas depois parou de doer. Aí você pergunta, por que parou de doer? Porque o dente necrosou. Na hora que o dente necrosa, a polpa ela se degenera. E com isso, qualquer célula responsável, né, célula nociceptiva, né, os nervos que ali estão vão também se degenerar. O
paciente deixa de sentir dor. E mais aí, quando a polpa necrosa, a infecção ela sai de dentro do dente, dentro do canal, e ela vai para os tecidos que estão ao redor do dente, ela vai para o osso alveolar. E quando ela vai para o osso alveolar, o que é que meu corpo faz, gente? Manda célula de defesa. Aquela região pode ficar inflamada, altamente dolorida, pode criar um pus nessa região do periápice. E quando se cria pus, forma-se o que eu chamo de abscesso dentário. Esse abscesso dentário, ele pode ser inicial, em evolução ou evoluído. Em inicial, que antecede inicial, é a periodontite apical aguda. E aí, esse dente ele já começa a instruir. E o paciente diz assim, doutor, esse dente cresceu. Além dele doer, ele cresceu. Por que que o paciente tem a sensação de dente crescido? Porque o pé do dente, a região inferior da raiz, a região do periápice, está cheio de pus. E o dente ele tende a instruir levemente. E o paciente sente a sensação de dente crescido. Tá? Quando a infecção ela sai da polpa e ela se dissemina para os tecidos ao redor, quando a polpa está totalmente necrosada, você faz teste químico, você faz teste ao frio, ao calor, o paciente não responde. Mas se você fizer um teste vertical, se você pegar o cabo do instrumental e tocar assim, por menor que seja a pressão, esse paciente vai dar um pulo da cadeira tão grande e a lágrima vai descer na mesma hora. Tá? Então, quando eu bato no dente, o dente dói muito lá na região do periápice, é por quê? Porque aquela infecção já saiu dali, já se disseminou para os tecidos que estão na raiz do dente. E aí eu tenho que fazer o tratamento endodôntico ali ou extração, né? O mais indicado é o tratamento endodôntico. Daí, depois, se eu não tratar a pulpite sintomática irreversível, se eu não tratar a necrose, o dente vai criar uma lesão periapical, como vocês já viram. Aí depois vai ocorrer abscesso, fístula, tá? Essas aqui são as principais causas de tratamento endodôntico. Mas existem outras situações, por exemplo, trauma dentário, né? Se você levar uma pancada no seu dente, esse dente tende a necrosar. Uma pancada forte, né? E ele tende a escurecer também. E às vezes você olha e você diz, esse dente aqui é de canal. É o dente que escureceu, né? Porque a polpa ela passou por uma metaplasia, que a gente chama. E aí, esse dente, a polpa necrosa, só que ela não necrosa por cárie. E às vezes esse processo de necrose não é tão doloroso assim, porque muitas vezes, nesses casos, não tem a presença de bactérias. Você levou uma pancada muito segura no dente. E aí, o que vai acontecer? Esse dente pode passar aí por uma avulsão, né? Uma subluxação. E aí, se eu romper o feixe vascular nervoso, que está lá no iniciozinho do meu canal radicular, esse dente vai perder o suprimento sanguíneo e aí a polpa necrose. Só que aí o paciente geralmente não sente tanta dor assim, como no caso de uma necrose causada por uma pulpite oriunda da cárie, tá? Trauma dentário, como eu já falei, às vezes o dente tem que se fazer o canal por meio de indicações protéticas. Vamos imaginar, tem um dentezinho lá que teve uma fratura, né? A coroa foi partida quase que completamente. Você tem um incisivo lateral, vamos imaginar. Aí você tem aqui, de repente, vamos imaginar que é uma criança, um adolescente, foi lá, estava jogando bola, partiu quase que a coroa completamente. Fica um remanescente aí de 2 milímetros, de 1 milímetro. Nesse caso aqui, gente, eu não vou conseguir fazer uma restauração, porque ela não vai segurar. Porque eu não tenho estrutura para segurar. Aí, às vezes, nesses casos, é necessário que eu faça o canal. Depois do canal, eu faço um pino, tá? Que pode ser um pino de metal. Que o pino é como se fosse uma viga que eu coloco dentro do dente para que eu possa ali colocar o quê? Uma coroa. Ou uma restauração, tá certo? Então, nesses casos aqui, tem indicação protética. Tá? Então, como eu já expliquei para vocês, né? Esse paciente aqui é um paciente, como vocês conseguem ver, que tem uma deficiência oral muito grande, né? Uma saúde oral muito satisfatória. E aí, ele está demonstrando aqui que tem um abscesso, né? O abscesso ele pode ser periodontal, mas ele pode ser dentário. Nesse caso aqui, na figura, né, não dá para saber exatamente, mas tudo indica que é um abscesso dentário. E esse abscesso aqui, ó, essa polpa aqui está necrosada. Esse dente está saudável,
tá? E esse aqui tá necrosado, né? Eu coloquei verdadeiro falso. E aí essa infecção, né, que está, as bactérias que estão aqui, elas podem sair, envolver a região do periápice e formar aí um abscesso. Daí esse pus, quando ele se deposita no interior dos tecidos ósseos, né, ele vai aumentar aquele tecido vai crescer, né? E aí você pode ter um abscesso intraoral, como nesses casos aqui, tá? Você vê aqui, ó, isso aqui é uma criança, dentro desse tecido, né? Que você tem entre os 51 e 71, melhor, entre os 61 e 62 eu tenho aqui abscessozinhos pequenininhos, né? Eles tendem depois a estourar, fazer uma fístula, que tem um abscesso bem grande. Eu olhei essa figura aqui, dizia que era um abscesso, mas isso aqui pode ser não um abscesso, pode ser uma lesão, né? Uma lesão periférica de células gigantes, uma lesão central, granuloma, que são outras lesões de outras origens. Então ele pode ser tanto intraoral, gente, como quando acontece dentro da boca, como ele pode ser extraoral. Quando esse abscesso ele sai para o meio externo. E aí não sei se vocês já viram, uma pessoa com um rosto do tamanho do mundo, e às vezes quando quando esse abscesso ele já está evoluído, ele fica amolecido, você sente aquele pus dentro, e aí você pode fazer, né, abrir, acessar esse abscesso, e aí o pus ele extravasa, cheio de bactéria, gram-negativa, anaeróbia. Isso não pode ser feito em consultório, isso tem que ser feito em uma sala séptica, né, porque contamina todo o ambiente. O cheiro é insuportável. De um abscesso como esse extraoral, isso aqui está cheio de pus, de bactéria, tudo que você imaginar. Quando você drena esse abscesso, se tiver uma sala fechada, não tem que aguente. O cheiro é muito, muito forte mesmo, tá? E aqui, gente, eu já tenho uma fístulazinha aqui. O paciente disse que é uma espinhazinha. Doutor, tem uma espinhazinha no pé do meu dente, às vezes incha, aí depois desincha. Veja, o que é que tem aqui? Né? Aqui eu tenho o que parece ser o 46, né? O primeiro molar inferior direito. E esse dente aqui está com uma fratura bem grande, né? Então eu tenho aqui, ó, o canino, primeiro pré, segundo pré. O primeiro molar está fraturado, então provavelmente foi a causa, né, dessa necrose pulpar e posterior abscesso. Então aqui eu tenho outros abscessos. E aí quando o líquido que está no interior desse abscesso sai para fora, aí eu já tenho uma fístula, que é o modo e a forma de comunicação do interior do abscesso, que geralmente é pus, com o ambiente intraoral ou extraoral. Tá? Então a fístula é o caminho que o abscesso faz para sair de dentro do osso, tá bom? Então vamos imaginar aqui, ó. Aí aqui nesse caso, gente, ó, nesse caso aqui a gente tem esse dente aqui, né, que parece ser o 16, né? Parece ser o 16. Ou é o 15? Não, provavelmente é o 15. Então você vê que esse dente aqui está fraturado, né? Tem cárie aqui nessa região. Então provavelmente, talvez, essa fístula seja desse dente. Aí você diz, prof, mas não poderia ser desse? Não pode. Só que às vezes a fístula não fica necessariamente em cima do dente, que é a origem dela. Às vezes tem um dente necrosado aqui, que pode ser esse, mas a fístula sai partindo para a direção de outro dente, tá? Existe até um procedimento que a gente faz, que é o rastreamento de fístula. Eu já fiz uma vez. Você pega um conezinho do gutta-percha bem fininho, coloca dentro da fístula, aí você coloca, né, na fístula quando ela está aberta e você senta no topar. Quando topar, faz o raio-x. E aí no raio-x você vê de onde vem aquela fístula, o dente que está causando aquela fístula, tá? Então nesse caso aqui, eu tenho aqui esse zibo central, 11, né? É justamente o que a fístula faz. Aqui, enche de pus, ela procura um caminho para sair, para extravasar. E quando ela sai, o paciente deixa de sentir dor, geralmente. Tá, gente? Então, aqui só recapitulando, né, o que eu já tinha falado. Aqui eu tenho uma lesão periapical, tá? Que indica o quê? Que o meu dente está necrosado.
E aí eu vou com a caneta de alta rotação com ponta diamantada para abertura do dente. E aí depois eu faço o preparo químico-mecânico, depois eu faço a obturação. Então aqui eu tenho uma linha endodôntica. E aqui eu tenho tanto a câmara pulpar como os canais radiculares obturados. Prof, como é que a obturação é feita? Com cônigo da pecha mais o cimento endodôntico. Tudo bem? Então aí eu tenho, também um dente uniradicular, que geralmente são dentes mais fáceis, né, mais simples. Então eu tenho um dente com a ponta... Que susto! Alguém ia falar alguma coisa, gente? Neto, me diz uma coisa, quando a gente faz um canal de um dente e fica doente, é porque não foi feito corretamente? Não é para doer, não. Não é para doer. Dente de canal, se você abrir ele, o paciente não sente nada. Por quê? Porque a polpa está morta. Mas aí você tem que investigar se é realmente o dente. Pode ser o dente vizinho, pode ser uma dor de origem gengival, tá? Às vezes é uma dor gengival, uma gengivite. Só que se é uma dor constante, que não passa, se é uma dor que junto com ela está acompanhada aí de algum aumento de volume, né, de um abscesso, tem que fazer o retratamento do canal, que é você repetir o canal. Isso, porque eu fiz, aí com muito tempo começou a doer, eu voltei, aí o dentista disse que tinha que fazer a reconstrução de canal. Aí eu fiz a reconstrução, mas tipo que ele ficou sensível, sabe? Eu sei. Pronto. Se quando o canal não dá certo na primeira vez, faça o retratamento, né? É como se fosse uma reinstrumentação, uma reirrigação, você meio que refaz o canal. Mas o dente de canal não é para ele doer depois de feito, tá? Não é isso, não é um bom sinal. Aí tem que fazer um raio-x, tem que fazer um exame, né, periodontal, porque não necessariamente a sensibilidade seja ele a origem, entendeu? Aí, gente, o tratamento de canal pode ser feito, por exemplo, com um dente com a polpa viva, no caso uma pulpite irreversível, que é a biopulpectomia, né? Na biopulpectomia eu estou com uma pulpite irreversível. Minha polpa ainda está viva, ela está inflamada, mas ela está viva. Nesse caso, eu posso utilizar aí, né, fazer isso em uma sessão, talvez. Mas se eu não for fazer em outra sessão, eu coloco aí algumas substâncias, geralmente otosporina ou maxitrol, né? Que são substâncias, otosporina, a base dele é um corticoide, com um anti-inflamatório, né? Um corticoide e também um antibiótico. Agora, se eu tenho um dente com a necrose pulpar, né? Um dente com a polpa morta, tem necrose, né? Você tem fístula, abscesso, aí eu faço uma necropulpectomia. A necropulpectomia, ela jamais pode ser feita em uma única sessão. Jamais. Por quê? Porque na necro eu tenho que fazer um curativo de demora, que eu vou pegar uma substância e vou colocar ali, para que eu possa deixar aquele curativo ali agindo, né? E aí, o curativo de demora nada mais é do que quando eu faço a instrumentação dos canais, e aí eu coloco lá, antes de fazer a obturação definitiva, eu obturo esse canal com alguma substância antibactericida e bacteriostática. Mais comum, né? A Calen, né? Que é uma solução, é uma pasta de hidróxido de cálcio. Aí tem um cálen puro, tem um cálen com PMCC, que é o paraclorofenol canforado, né? Que é também junto com o hidróxido de cálcio, que também tem ação antibacteriana e antibactericida. E quando o paciente chega a primeira vez com a necrose lá, eu também posso usar o formocresol. Mas o formocresol eu não vou colocar dentro do canal totalmente, tá? O formocresol eu utilizo ele para mumificar a polpa. Então vamos imaginar, a polpa já está necrosada. Daí o formocresol eu não obturo ele nem coloco ele dentro de todos os canais. Eu pego um pouquinho dele, só o cheiro que a gente diz, né? Porque ele é muito forte. E coloco ali bem em cima do teto da câmara pulpar, sem fazer a instrumentação, tá? Aí aqui eu tenho, por exemplo, né, nesse dentinho aqui, que é um segundo pré, eu tenho uma lesão aqui, ó. Gente, olhem para mim. Vocês conseguem olhar para esse pré-molar aqui, ó, esse segundo pré inferior. Vocês conseguem ver que na região do inferior da raiz dele, na região do periápice, tem uma imagem
Aqui todo mundo consegue ver, gente? Sim. Vocês conseguem ver que existe uma diferença, né? Tem alguma, talvez, a depender de onde você esteja vendo, não seja tão visível, mas depois quando você pegar esse slide você vai ver bem, porque está numa resolução boa. Então aqui eu tenho esse primeiro molar, ele está normal, eu tenho a lâmina dura, eu tenho o espaço do ligamento periodontal, tudo ok. Agora na região do periápice eu tenho essa estrutura aqui, essa imagem como se fosse recobrindo o periápice do dente em formato de balão. Aí se esse dente diz para mim, se o paciente diz para mim que esse dente já doeu muito, aí se eu vejo uma fístula, e eu também vejo aqui em cima, ó, isso aqui é o que? Uma restauração. E é uma restauração, gente, que foi mal feita, aparentemente. Porque eu tenho uma comunicação com a câmara pulpar, tá? Então, uma restauração mal feita pode necrosar o dente, prof? Pode. Desculpem. Inclusive, uma das principais, assim, eu vejo muitos casos assim, de pacientes que tinham uma restauração, trocaram, e aí depois de um tempo a restauração nova necrosou. Às vezes o dente já estava necrosado, na verdade, né? E o dentista não fez o canal, só trocou a restauração. Mas uma restauração com excesso, se não for feita uma proteção pulpar da maneira adequada, se você não proteger o complexo dentino pulpar da maneira adequada, se você fizer uma instrumentação na hora de remover a cárie, se você utilizar uma caneta de alta sem irrigação, vai ficar quente, posso fritar a minha polpa, tudo isso pode causar uma necrose pulpar, certo? E aqui, before, after, né? Antes e depois, aqui eu tenho o meu canal albiturado, né? Com cônigo da peste, e aqui esse negocinho que saiu aqui, ó, da região do periápice, isso não é o cônigo da peste, isso aí é o cimento endodôntico, que extravasou, né? Ele saiu de dentro do dente e foi um pouquinho para fora do dente, ok? Aqui eu também tenho essa imagem desse segundo molar inferior, né? Aqui não dá para ver tão bem, mas dá para ver que tem uma lesãozinha na região do periápice, tanto em uma raiz como na outra, tanto na raiz mesial como na raiz distal. E aí depois tem aqui o dente já obiturado, com os canais obturados, tá? E o vizinho aqui dele já tem um tratamento de canal feito. Aqui esse material aqui provavelmente é amálgama, né? O amálgama ele fica bem radiopaco, ele fica bem branco quando a gente faz o raio-x, tá? Aqui também é outra imagem, gente, ó. Esse molarzinho aqui, quando você olha para ele, né? Você vê os canais, você vê uma restauração que está com um sobreexcesso, né? Eu tenho uma restauração com excesso muito grande. Quando você olha para o giz, você tem a imagem de que a restauração está dentro da câmara pulpar, né? E aí você vê aqui, ó, ao redor do periápice, né, as duas lesões. Aí aqui eu tenho as limas, tá, gente? Essas coisas fininhas aqui que a gente tá vendo são as limas. Aqui tem um grampo. E aqui no final eu tenho os canais obturados, tá? Você vê que aqui na região do periápice saiu um pouquinho do material obturador, que é o que a gente espera, né? Que é o que a gente deseja. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte que mais nos interessa. Eu fiz essa introdução toda, gente, para que vocês saibam disso que eu falei, né? Para que vocês tenham noções básicas de saber quando é que o dente realmente tem indicação ou não para o tratamento de canal. Agora vamos para a parte de instrumental, né? Primeiro eu vou falar do isolamento. O isolamento consiste na técnica de remoção, de retirada da umidade para que procedimentos sensíveis a fluidos, né, como o tratamento endodôntico, restaurações, cimentação de peças protéticas, órgãos da cavidade oral como sangue e saliva possam ser executados. Tá? Então, no isolamento, eu deixo o meu dente seco, completamente seco, sem umidade. Tá? Existe o isolamento absoluto, que é aquele que utiliza lençóis de borracha ou diques de borracha. Como você consegue ver aqui, ó, ele geralmente tem essa cor azul bem esfuziante, um azul turquesa, ou um verde bem esfuziante, um verde turquesa, não sei como é que é, se é azul turquesa ou verde turquesa, enfim, eu sei que a cor dele é bem esfuziante, né, bem chamativa, para contrastar com a cor do dente, que é branco,
né? Aqui eu tenho um arco, aqui eu tenho um fio dental, lá atrás eu tenho um grampo, tá? Então o isolamento absoluto, ele utiliza lençol de borracha, que também é chamado de dique de borracha, com grampos, promovendo maior capacidade de isolamento. É utilizado em endodontia, mas não apenas em endodontia, mas em outras especialidades que requerem esse tipo de isolamento, tá? E existe o isolamento relativo, que utiliza roletes de algodão. Você coloca no fundo de suco esses rolinhos de algodão, tá? Geralmente nos dentes superiores ele funciona melhor, só que ele tem uma menor capacidade de isolamento. Por quê? Porque esse rolinho ele pode encharcar. Na hora de encharcar tem que trocar. Se você na hora de trocar não tiver cuidado, pode ser que a umidade caia ali na restauração, no canal, no que eu estou fazendo, tá? No caso do tratamento de canal, o isolamento absoluto é muito necessário, porque além de eu precisar que o meu dente esteja sem umidade, eu não posso permitir que saliva entre no interior do meu canal, no interior dos meus condutos, porque pode contaminar. Senão as bactérias que estão na saliva podem entrar dentro do meu trabalho, e aí depois eu posso ter uma contaminação, tá? E também é muito importante que seja feito esse isolamento no tratamento odôntico, porque nós utilizamos substâncias muito fortes, como hipoclorito de sódio. Então, nesse caso aqui, o paciente está protegido, não corre o risco dele engolir o hipoclorito de sódio, tá? Então, é tanto para a segurança do paciente, também para a segurança do profissional, como também para a segurança do procedimento, para que o procedimento seja bem feito, corretamente executado e para que o canal ele tenha uma taxa de sucesso, tá? Eu estava até falando com um amigo meu, que é meu colega, Tiago, que é odontista, e ele disse que já viu casos de pacientes que, não com ele, mas já ouviu falar de casos de pacientes que levaram hipoclorito na boca, né? Que se queimaram, né? Porque é uma substância forte. Então, isso tem que ter muito cuidado. Em relação aos grampos, né? Os grampos são estruturas metálicas que agarram a região cervical do meu dente para que eles possam segurar o lençol de borracha, para que eles possam segurar o dente de borracha. Tá? Então, eu tenho aí uma numeração para cada grupo de dentes específica. Então, eu tenho o 200 a 205 para molares, eu tenho 206 a 209 para pré-molares, tá? Na ordem crescente, eu tenho 210 e 211 para dentes anteriores, ok? Então, 200 a 205 molares, 206 a 209 pré-molares, 210 e 2011 anteriores, tá? Nem todos os dentes vai dar para utilizar grampos, tá? Às vezes o dente está muito um e se você utilizar um grampo no dente frágil, pode ser que a coroa se esfacele, né? Esses grampos, especialmente e sobretudo os anteriores, eles têm uma pressão absurda. Então, se você pegar um dente que tem pouco remanescente dentário, tem uma paredezinha ali de remanescente dentário, pode ser que ele se esfacele, ele quebre, frature, né? E aí não é o que queremos. E aí tem uma infinidade de grampos, gente. Tá? Uma infinidade de grampos que podem ser utilizados, tá? Então, de acordo com a indicação aqui, ó, 200 a 205. Aqui são os grampos de molares, né? 206 a 209 pré-molares. Então, de molar você vê que ele já é um pouco maior, né? E aí você tem os grampos de dentes anteriores, 210, 211, 212. Esse grampo de dente anterior já tem um formato de borboleta. Existem os grampos com abas e sem abas, tá? Esse aqui é o com abas. Tá? Esse 26 aqui, que é bem utilizado, né? Ele serve para praticamente quase todos os dentes. Ele não tem abas. Tá? Esse com abas você tem que colocar o grampo antes. Você vai utilizar uma pinça porta-grampo, que vocês vão ver mais adiante. Você introduz a pinça nesses dois orifícios. Daí você utiliza essa pinça porque através dessa pinça você abre o grampo. E aí você coloca ali na região do dente que você quer isolar o próximo. E aí, se for um grampo com aba, você tem que colocar o lençol de borracha antes, tá? Para depois você acomodar ali. Desses aqui, tem uns que eu nunca vi na minha vida. Mas tem uns que são mais utilizados. O 26 é muito utilizado. Esses grampos anteriores são muito utilizados. O 209 é muito utilizado, tá? Aí tem uns que são menorzinhos, outros maiores, alguns são indicados para dentição descida, ok? Então eu tenho um perfurador de borracha, que é o alicate de Ainsworth, ok? É a mesma coisa, o mesmo nome, tá? Você pode, tem
autores que chamam de perfurador de borracha só apenas. Inclusive naquele materialzinho, que é o material Amigas TSB, que é o material pelo qual eu também me baseio para fazer as aulas. Hoje, basicamente, eu utilizei quase todo ele porque eu achei bem prático, bem explicativo para essa parte específica de endodontia de instrumental. Na parte teórica, não, eu fui para outras fontes. Mas aquele material lá só tem perfurador de borracha. Então, assim, é interessante que vocês conheçam os nomes de outros instrumentais, tá? E os sinônimos. Então, perfurador de borracha é a mesma coisa, Neide, é a mesma coisa, Larissa, é a mesma coisa, Franciane, que alicate de Ainsworth, ok? Perfurador de borracha é a mesma coisa que alicate de Ainsworth. Proporciona perfuração precisa no lançador de borracha em vários diâmetros, para anteriores e posteriores a fim de não permitir que o lençol se rasgue. Então você tem, ó, tá vendo que você vê aqui embaixo, tem buracos maiores e buracos menores. Cada buraco desse serve para um tipo de dente específico. Então o maior é para um molar, por exemplo. Você pega o lençol de borracha, você marca no lençol de borracha, né? E tem todo um protocolo, você faz 4 quadrantes, e aí você põe na hora que você quer marcar, põe esse lençol num arco, né, para ele ficar fixo. Depois você vai lá, marca com uma caneta e aí você perfura, né, para que ele possa entrar, para que ele possa adentrar naquele dente. E aí cada orifício desse é para um grupamento de dentes específico, molar, premolar e dentes anteriores. Aí você tem a pinça Palmer, né? Essa pinça também é conhecida como pinça porta-grampo. Por quê? Porque eu pego ela, coloco nos buraquinhos, os orifícios que tem no grampo, para que eu possa levar o grampo até o dente. Tá? Então eu posso tanto abrir o grampo como travar o grampo encaixado corretamente no dente. Tá certo? Então eu tenho aqui os grampos de isolamento absoluto. No isolamento relativo a gente não utiliza grampo. No isolamento absoluto a gente utiliza rolete de algodão. Ok? E aí eu vou utilizar, né, esses grampos que são indicados para todos os casos de isolamento absoluto. Eles auxiliam na estabilização do lençol de borracha, deixando ele mais estável junto aos dentes. E aí os grampos são divididos por numerações e de encaixe correto para cada dente, como a gente já viu. Tá? Então aqui a gente tem um grampo que parece ser o grampo 200, né? E aqui eu tenho esses orifícios aqui onde eu utilizo a minha pinça porta-grampo. Ele tem abas, né? Então aí eu tenho que perfurar o dique de borracha, aí depois eu vou lá, coloco o grampo, depois com o grampo bem acomodado no lençol, eu coloco no dente e aí depois eu puxo o lençol de borracha para ele ficar bem acomodado, né? E eu sempre recomendo, né, que se coloque um fio dental no grampo para que o paciente não corra o risco de engolir, que também pode acontecer. É raro, mas já aconteceu, de o paciente engolir o grampo. Então, para não ter o risco dele engolir, você coloca o fio dental. Sempre coloca o fio dental no grampo, tá? E aí você também utiliza o fio dental também para fazer essas amarrilhas, né? Você coloca lá na região cervical, onde não tem grampo, e pode amarrar para segurar ali o lençol de borracha, tá? Aí eu tenho aqui os arcos. Os arcos é onde eu coloco o dique, onde eu coloco o lençol de borracha. Por isso que os arcos são chamados de porta-dique. Eu tenho o arco de Otsby, que é utilizado para fixação do lençol de borracha em isolamento absoluto no dente a ser tratado. Então o arco de Otsby geralmente ele é plástico, eu nunca vi metálico. E ele é circular, tá? Ele tem um formato circular, ok? Já o arco de Young, que pode ser tanto de plástico como de metal, né? Ele tem um formato de U, ok? Então, tanto o arco de Otsby como o arco de Young, que são chamados de porta-dique, porque eles seguram o dique de borracha, né? Eles fixam o dique de borracha. Eles têm essas pontas mordentes aqui, ó, que fazem com que ele fique fixo, tá? Tanto um como o outro, gente, podem ser utilizados para fazer isolamento absoluto. Alguns dentistas preferem o arco de Otsby, que é o mais comum. Outros já se acostumaram com o arco de Young. Enfim, não tem que seja certo nem errado. Os dois funcionam. Tá? E o arco de Young tem esse formato em U. E os instrumentais de endodontia? Cânula de aspiração, muito importante. Eu tenho que sugar, eu tenho que aspirar
tudo aquilo que eu irrigo para o meu dente. Então, serve para aspiração endodôntica, é utilizado para remover soluções irrigantes no interior do canal. Durante toda a minha irrigação, eu vou ter na minha mão uma seringa de procedimento, uma seringa descartável com hipoclorito. Na outra mão, geralmente auxiliar que faz, que suga, sugando ali, tá? Por quê? Porque quando eu vou irrigar, aquele hipoclorito não é para entrar dentro do meu dente e sair pelo osso, tá? Ele vai entrar na embocadura do canal, mas ele vai extravasar, então eu tenho que sugar ali, ok? E aí essa cânula, né, tem diâmetros diferentes. Aqui esse diâmetro é maior, médio e o pequeno, né? Tem o grande, o médio, que é o intermediário, e o menor de todos. E aí, vamos imaginar que é um conduto bem estreitinho, né? Então eu vou lá e pego a cânula de menor diâmetro para colocar dentro do conduto para sugar ali qualquer solução irrigadora que ali estiver, tá bom? Eu tenho a régua endodôntica, que é a régua milimetrada, né? Eu coloquei, tem endodôntica, mas na verdade é conhecida como régua milimetrada apenas, né? Essa reguinha, ela mede, né? Você tem aí vários milímetros. Essa aqui tem 3,5 milímetros. Lembrando que cada centímetro tem 10 milímetros. Quando a gente vai lidar com o dente tem uma estrutura muito pequena, então a gente lidar com centímetros, literalmente. Ela é muito importante porque, por meio dessa régua milimetrada, eu vou medir o tamanho exato da minha lima para entrar naquele dente, eu vou medir o tamanho do meu dente por meio do raio-x. Tá? Eu vou poder fazer uma instrumentação segura, eu vou medir o tamanho do meu cone, para que eu faça um cone no tamanho ideal, que não passe demais, nem que sobre demais, mas que não tenha um comprimento de trabalho ideal, tá certo? E geralmente ele é de metal, né? Eu tenho os calcadores de Paiva, né? Também são conhecidos como condensadores de canal. A semelhança dos calcadores da dentística, que a gente calca e condensa o amálgama, né? Eles calcam e condensam também, mas eles condensam o couro de gutta-percha e o cimento endodôntico, né? Eles são divididos em numerações, 1, 2, 3 e 4, e que a partir do tamanho do diâmetro da ponta deles. Então, junto com eles eu faço a condensação vertical, né? E depois a lateral. E aí eu introduzo esse condensador, né? Eu preciso dele para depois fazer o corte do cone da peste. Eu aqueço o calcador e o condensador e eu corto esse cone de gutta-percha, que é termoplástico, então quando está muito quente a ponta dele eu consigo cortar e aí depois eu faço a condensação. Tá? Antes do calcador tem o espaçador. O espaçador ele parece uma sonda. Ele tem uma ponta bem fininha, tá? Ele parece um calcador, mas parece que tem uma ponta de uma sonda. Aquele espaçador, o nome já diz, eu coloco ele dentro do meu conduto para que eu possa ter espaço depois para colocar cone de gutta-percha acessórios, né? Ou secundários, ok? Eu tenho uma lamparina que eu também preciso bastante dela, ela é muito importante porque eu vou aquecer os calcadores de Paiva para posterior corte dos cones de gutta-percha. Eu tenho a seringa de Luer, também chamada de seringa descartável de procedimento de 5 ou 10 ou até 20 ml. E eu tenho aí a agulha, né, que eu utilizo como cânula para irrigar a minha solução irrigadora. É utilizada para irrigação endodôntica, auxiliar a injetar soluções irrigantes. Prof, tem alguma outra substância que é utilizada além do hipoclorito? Tem. A clorexidina, por exemplo, ela também pode ser utilizada para irrigação, tá? E aí eu também tenho, gente, o motor endodôntico, que é um equipamento de alta precisão usado no tratamento de canais radiculares ao utilizar limas rotatórias. Ele realiza, né, a detecção de perfurações, fraturas, reabsorções radiculares, faz o acompanhamento do comprimento de trabalho durante o processo de limpeza, ele modela os canais curvos, né, por meio do que a gente chama de odontometria dinâmica, ele tanto pode ser rotatório como ser reciprocante, e esses motores eles são específicos para uso endodôntico, tá? Porque ao invés de eu pegar uma limazinha, ir lá, passar um tempão,
dá bem mais trabalho, é mais demorado. O trabalho é um trabalho que você a gente costuma dizer que a gente trabalha num campo cego, né? Porque você só sente, você vai sentindo com a língua. E aí esse trabalho ele pode ser acelerado e otimizado por meio do motor, que vai fazer esse preparo dos canais articulares mais rápido, tá? E aí eu tenho as limas, que são as rainhas da endodontia. Não tem como fazer endodontia sem lima. E aí eu tenho as rotatórias, que são aquelas que eu adapto no instrumento rotatório, que geralmente é o motor endodôntico, né, como a gente já viu, e eu tenho as manuais, tá? E geralmente elas têm aí diâmetros 15, 20, 25, 30, 35, 40, tá? Como funções dessas limas, eu faço o preparo do canal endodôntico, eu alargo o canal para que o mesmo possa ser obturado de forma adequada, eu introduzo e removo qualquer material ou substância do canal, e eu também utilizo a lima para remover a polpa de dentro do canal. Então, junto com a lima, como ela tem esses sulcos, então saem os pedaços da polpa, tá? A polpa ela vai saindo. Existe uma lima que é a lima Hedstrom, que ela, por meio dela, você pode capturar a polpa, né? Você pode fisgar a polpa, porque ela tem um formato como se fosse de parafuso, né? Então você fisga a polpa e você faz o que a gente chama de extirpação, você extirpa a polpa. E às vezes a polpa ela sai um canal inteirinho, assim, né? Isso é mais comum de ver em incisivos que são dentes radiculares. Tem só um conduto, então você vai lá, fisga a polpa e extirpa, arranca a polpa e ela sai quase que inteirinha. Mas aí vão ficar remanescentes, então você tem que utilizar as outras limas, tá? Aí eu tenho essas limas endodônticas, né, gente, que são de natureza metálica, variando de acordo com suas funções. Elas são classificadas de acordo com numerações, cores e larguras e formas e séries diferentes. Então você tem a série especial, né? Você tem as limas da primeira série, da segunda série, da terceira série. Cada uma delas tem um número e uma cor, né? Um formato específico. Tem alguns macetezinhos para decorar e tal. Isso aqui geralmente não é muito cobrado. Até hoje eu só vi uma questão para TSB. Até hoje eu só vi uma questão que perguntaram numa prova da EBSER. Eles davam lá o diâmetro estimulado, perguntavam a cor, algo assim, né? De qual série era, não me lembro exatamente, mas isso geralmente não é muito cobrado, tá? Placa de vidro despolida, né, que eu utilizo para manipulação de materiais endodônticos, né? A sua base tem um aspecto fosco, geralmente ele é mais fininho, tem um aspecto fosco, e eu tenho os calcadores, né? O calcador ele parece uma espátula de inserção, né? Então você adapta, por exemplo, gota-pecha, sobreembocadura de canal, você pode fazer escultura do material selador provisório durante a realização do curativo de demora. Como assim, prof? Selador provisório? Quando a gente faz um curativo de demora, gente, a gente não deixa o dente aberto. A gente pega algum material restaurador provisório, que geralmente é cotosol, pulposan, IRM, pode ser o ionômero também, mas o ionômero é menos utilizado. Você fecha aquele dente, tá? Com o material, com o curativo de demora ali, você sela esse dente, tá? Então, para fazer esse curativozinho, a gente utiliza muito esses calcadores, especialmente os Watson 6337 número 2 e o do Flex 6332 número 3, tá? Ele é bem semelhante e bem parecido com o aplicador de cal também, numa das pontas, né? Parecido com o espátula de inserção número 1 também. E agora a gente vai para a consolidação de conceitos, tá? Vamos lá então, gente, me digam o gabarito dessa questão. Gente, enquanto isso, eu vou aqui no banheiro rapidinho, tá? Que eu tô apertado aqui para fazer xixi. Enquanto isso, me dê um gabarito.
Qual o gabarito, gente? Acho que é a letra E também. Também acho que é o E. Parabéns, tá? A introduçãozinha está corretíssima, né? São materiais de isolamento do campo operatório, exceto porta-dique, sim. Dique de borracha, que é o lençol de borracha, sim. Né? Alicate de Wainsworth, que é o que, gente? O perfurador, né, de borracha, o perfurador de dique de borracha. Então, veja, que ele poderia ter perguntado perfurador. Se a pessoa só sabe o que é perfurador, a pessoa vai dizer, minha gente, o que é isso? Mas aí são sinônimos, tá? Rolo de algodão e sugador, lógico. O alicate Johnson é mais utilizado na ortodontia, tá? Qual o gabarito? AC. Alguém tem algum outro gabarito, além da C? A. Letra A. Eu falei isso para confundir, né? O Porque aí gabarito... tem fósforo, professor. Mas qual é o fósforo? O gabarito é a letra C, gente. É isso mesmo. Quem falou letra C, parabéns. Os outros instrumentais, eles são todos de exodontia, né? Pinça porta-agulha. Para que eu preciso de um pinça porta-agulha? Para fazer a sutura, não é? Na sutura eu vou pegar uma pinça porta-agulha e vou segurar a minha agulha de sutura para fazer a sutura. Fórceps, para que eu precisaria de fórceps no tratamento endodôntico, né? Alavanca, sim, desmonta. Esses 4 aqui são para exodontia, tá? Com exceção da lima Care. As prof. lima Care, eu falei oralmente, né? Que existe mais de um tipo de lima. Existe a Care-File, existe a Restron, a ProTape, ok? Mas se você viu o nome lima, você já saca. Pinça não é, fórceps não é. Alavanca, não. Sindesmótomo, não. Né? Então, qual seria, né, a lima Care? Eu achei essa questão muito fácil. Muito fácil. E aí, qual o gabarito? D. É D, é lógico. Ele coloca aqui grampos, né? Tem um grampo 26, tem um grampo, acho, 209, né? Que é de pré. E tem aqui a pinça Palmer, né? E, então, não tem o que fazer, né? Isolamento do campo operatório. E essa questãozinha aqui? A Compev, como sempre, trazendo questões mais bem elaboradas, né? Mas essa questão parece difícil, mas não é difícil, ela é fácil. Sobre renda variável. Qual o gabarito, gente? É A. Parabéns. Letra A. No atendimento em consulta odontológica, em alguns procedimentos, faz necessário o uso do isolamento do campo operatório, que pode ser obtido por método absoluto ou por método relativo. Em relação a métodos de isolamento, é correto afirmar que o lençol de borracha deve ser invaginado no suco gengival para evitar que drene saliva no campo operatório durante o atendimento. Correto. Ele vai ter que ser invaginado o máximo possível dentro do suco, porque o meu dente ele precisa estar completamente isolado. Ok? Para que não tenha nenhum espaçozinho, nenhum gapzinho, nenhuma coisinha para que possa ali sair saliva ou sangue, o que seja.
Tá? E aí, para auxiliar nessa vedação, além de eu ter que invaginar ele para o subgengival, ou seja, para dentro da gengiva, eu preciso também, às vezes, utilizar algumas outras substâncias, como, por exemplo, o cianoacrilato, que é conhecido vulgarmente como a super bonder. Prof, quer dizer que então a gente pode utilizar super bonder na hora de fazer isolamento? Pode. Tá? Eu também posso utilizar outra substância, que é o top-down. O top-down é como se fosse uma substância plástica, né, que você coloca ao redor ali onde você está isolando e você fotopolimeriza, aí ele endurece, tá? E também é utilizado. Qual o erro da letra B, gente? Hein, gente? Eu achei que ia aproveitar o contrário. As formas parecidas. É exatamente isso. Ou seja, ele inverteu, né? Porque ele falou que o tipo de ONG é em forma de O e de OSP é em forma de U. É o contrário. O de ONG que é em U. Aí é só você pensar. O de OSP. Ok? É um macetezinho para você não confundir. É só você pensar. O arco de OSP é um O. Então você pensa o quê? Ele é circular. Tá? Circular. OSP. O O. E o Yong tem U, né? Então tem o U, ele tem formato de U, ou tem o Y também, que tem esse formatozinho mais côncavo, né? Então você faz essas associações, gente, aprendizado é associação. Você tem que fazer essas associações, porque isso ajuda muito a fixar, tá? Aquele conceito ali, aquele recurso. Não existe indicação para ser realizado isolamento absoluto. Ele depende da habilidade profissional que executa o procedimento com o isolamento relativo. Completamente errado. Existe sim. Mesmo porque o isolamento absoluto ele é melhor, ele isola mais do que o isolamento relativo. O isolamento relativo é indicado para confecções de restaurações provisórias com o uso de lençol de borracha e arcos de Young e Odsby. Na verdade, para restaurações provisórias, mais comum é você fazer o isolamento absoluto, tá? Por quê? Porque o que é que acontece numa restauração comercial? Você usa um cimento, né? Os cimentos, eles são sensíveis à umidade. Então não pode ter saliva ali, tá? Então se eu quiser garantir ali uma coisa muito segura, eu vou no isolamento relativo. Prof, mas no absoluto. Prof, mas pode fazer o relativo? Se tivesse assim, o isolamento relativo é indicado para confecções de gerações provisórias, a depender da habilidade profissional, se tivesse assim, não estaria completamente errado. Porque às vezes uma restauração na face oclusal, do molar superior, e aí eu não vejo tantos problemas assim em fazer de forma relativa. Geralmente é uma coisa que é mais rápida, né? Agora, ele diz que é indicado para confecções de restaurações provisórias, só que fala que é feito com lençol de borracha. Então essa questão é duplamente equivocada, né? Porque isolamento relativo é feito com o quê? Roletes de algodão. Rolete de algodão. Não é com lençol de borracha e arco de Young e Otsby, é isolamento absoluto, tá? Mesmo porque eu vou segurar o lençol de borracha com esses arcos. Então o isolamento relativo é feito com uso de